Eu entrei em casa mais cedo, o cheiro de suor e perfume barato me acertou como um soco no estômago. Lá estava ela, minha Ana, nua e ofegante na nossa cama de casamento, com o filho da puta do meu sócio por cima dela, gemendo como se o mundo fosse deles. Em 10 segundos, decidi, não ia chorar, ia destruir tudo que ela amava, pedaço por pedaço, até que ela implorasse pela misericórdia que nunca me deu. Mas o pior. Eu ri. Um riso seco, amargo, que ecoou no quarto como o estalo de um osso quebrando. Porque, naquele instante, percebi que o amor que jurei eterno era só uma ilusão barata, e a vingança. Essa sim seria real, sangrenta e eterna. E se eu te disser que, no final, ela perdeu não só o corpo dele, mas a alma inteira? Que eu, o traído, saí com as mãos cheias de troféus que ela nunca imaginou que eu poderia roubar. O sol de Lisboa entrava pelas janelas altas do nosso apartamento no Chiado, pintando as paredes de um dourado que parecia prometer eternidade. Eu me lembro daquele dia como se fosse ontem, o dia em que o mundo desabou, mas eu renasci das cinzas. Meu nome é João, tenho 38 anos, arquiteto numa firma de renome na Baixa, casado há 8 com Ana, a mulher que eu achava ser o meu porto seguro no mar de incertezas. Nós tínhamos tudo, uma filha de 6 anos, a pequena Sofia, com olhos que misturavam o verde dos meus e o castanho dos dela, uma casa que compramos com suor e sonhos, no coração da cidade velha, onde o Tejo sussurrava promessas ao entardecer, e carreiras que nos colocavam no topo, ela como gerente de marketing na mesma firma, eu como sócio sénior. Mas naquela tarde de verão, o calor úmido de julho grudava na pele como uma mentira mal contada. Eu tinha saído cedo de uma reunião em Belém, um daqueles dias em que o trânsito no Terreiro do Paço me deu um presente raro, uma brecha para voltar para casa antes do habitual. Ana me ligara de manhã, voz doce como mel, volto tarde, amor, reunião com o Miguel. Beijo para a Sofia. Miguel. Meu sócio, o homem com quem dividia não só o escritório, mas o que eu pensava ser uma amizade forjada em noites de vinho tinto e projetos impossíveis. Subi as escadas do prédio antigo, o eco dos meus passos no mármore frio como um presságio. A porta rangeu ao abrir, e o ar dentro era denso, carregado de algo primal. Perfume dela, aquele Chanel que eu lhe dera no nosso último aniversário, misturado a um cheiro almiscarado, de homem. Meu coração acelerou, não de ciúme ainda, mas de uma curiosidade mórbida. Deixei a pasta no hall e avancei pelo corredor, os quadros de azulejos que tínhamos colecionado em Sintra parecendo zombarem de mim com suas cenas idílicas de amor eterno. O quarto. Deus, o quarto. A porta entreaberta, e lá, na cama que escolhéramos juntos em Alfama, com lençóis de linho egípcio que custaram uma fortuna. Ana, de costas para mim, os cabelos pretos cascateando como uma cortina de segredos, arqueando o corpo num ritmo que eu conhecia bem demais. E por cima dela, Miguel, o traidor, suando como um porco, as mãos marcando a pele dela como se fosse território conquistado. Mais forte, amor, ela murmurou, e ele riu baixo, um riso que eu ouvira 1000 vezes nas reuniões de equipe. Eu congelei. O mundo parou. Meu estômago revirou, mas não vomitei, não ali. Em vez disso, uma frieza glacial subiu pela minha espinha, como o vento do Atlântico batendo nas falésias da costa da Caparica. Não gritei. Não invadi. Fiquei ali, na sombra do corredor, assistindo por longos segundos que se esticaram como horas. Vi o jeito como ela cravava as unhas nas costas dele, o mesmo gesto que usava comigo nas noites em que fingia paixão. Vi o anel de casamento dela brilhar no dedo, zombando da aliança que eu ainda usava. Quando eles terminaram, ofegantes e rindo baixinho, eu me afastei em silêncio, desci as escadas como um fantasma. No carro, estacionado na rua Garrett, as mãos tremiam no volante. Liguei para a creche da Sofia, ela ficaria mais 1 hora. Tempo suficiente para pensar. E pensar eu fiz. Não em dor, não em lágrimas. Em estratégia. Porque João, o marido traído, morreu ali na calçada de Lisboa. Nasceu o executor. Voltei para o escritório, o rosto uma máscara de normalidade. Miguel já estava lá, de volta de almoço prolongado, gravata desalinhada, um sorriso satisfeito nos lábios carnudos. E aí, parceiro? Como foi Belém? Ele estendeu a mão para um aperto, e eu sorri de volta, apertando com força o suficiente para que ele piscasse, surpreso. Tudo certo. E você?
Reunião produtiva com a Ana. As palavras saíram afiadas como uma navalha, mas ele não notou, ou fingiu não notar. Ah, sim, fechamos uns pontos importantes. Pontos importantes. Eu ri por dentro. Naquela noite, jantamos como uma família perfeita. Ana, radiante em um vestido florido que eu lhe comprara em Cascais, servindo bacalhau à brás com um vinho verde gelado. Sofia tagarelava sobre o dia na escola, desenhando corações no guardanapo. Eu observava a Ana, cada gesto dela agora uma traição disfarçada, o jeito como ela evitava meus olhos, o rubor nas bochechas que eu atribuía ao vinho, mas sabia ser resquício do prazer roubado. Você parece cansada, amor, eu disse, tocando sua mão. Ela corou mais. Só o trabalho, João. Trabalho. Claro. Deitei-me ao lado dela naquela noite, o corpo rígido como uma tábua. Ela se animou, murmurando boa noite, com a voz que outrora me acalmava. Mas eu não dormi. Planejei. A vingança não seria um ato impulsivo, um grito no escuro. Seria uma sinfonia, lenta e meticulosa, tocada nas cordas da lei, da família, da carreira. Em Portugal, o divórcio é um labirinto de papéis e juízes católicos, mas eu conhecia os atalhos, amigos advogados em Coimbra, contatos na promotoria. E a firma? A firma era meu reino, e Miguel, meu peão. Os dias seguintes foram uma dança perigosa. Eu fingia normalidade, levava Sofia ao Parque Eduardo VII, comprava pastéis de nata na Confeitaria Nacional para Ana, fazia amor com ela à noite como se nada tivesse mudado. Mas mudara tudo. Cada toque meu era calculado, cada conversa uma armadilha sutil. Eu instalei um app no telefone dela, um daqueles que rastreiam localização, disfarçado de atualização de segurança. Vi os padrões, almoços longos no bairro alto, reuniões em hotéis discretos perto do Rossio. Miguel, o idiota, usava o cartão da empresa para jantares caros em Alfama. E a dor? Veio em ondas, à noite, quando Sofia dormia e Ana roncava ao meu lado. Eu me levantava, ia para a varanda, olhando as luzes da ponte 25 de Abril piscando como estrelas falsas. Chorava então, em silêncio, pelo homem que eu fora, o tolo que acreditara em até que a morte nos separe. Mas as lágrimas secavam rápido, substituídas por uma raiva pura, cristalina, como o vinho do Douro. Ela me roubara a confiança, eu lhe roubaria o mundo. Comecei devagar. Contratei um detetive particular, um ex-policial de Setúbal chamado Rui, que cobrava caro mas entregava o ouro. Senhor João, isso vai doer, ele disse no café da Enseada de Vila Moura, mas eu balancei a cabeça. Não, Rui. Vai curar. Ele me deu fotos, áudios, até vídeos granulados de motéis em Oeiras. Provas irrefutáveis. Mas não as usei ainda. Guardei como munição. Enquanto isso, no trabalho, plantei sementes. Falei com o patrão, o velho Sr. Almeida, sobre preocupações éticas em projetos recentes. Nada específico, só o suficiente para que ele olhasse para Miguel com olhos novos. Ana notou minha frieza crescente, perguntou se estava tudo bem. Perfeito, eu respondia, beijando sua testa. Perfeito para o inferno que eu preparava. Sofia, minha Sofia. Ela era o farol na tempestade. Aos 6 anos, com tranças loiras e um riso que ecoava como sinos de Alfama, ela me salvava da escuridão. Papá, você tá bravo? Ela perguntou uma noite, subindo no meu colo enquanto Ana tomava banho. Não, filhota. Papá tá. Pensando em como te proteger. E era verdade. A custódia seria minha. Ana, com suas noites tardias, nunca competiria. O mês passou como um sonho febril. Em agosto, o calor de Lisboa se tornou insuportável, mas minha mente ardia mais. Rui me ligou, mais um encontro hoje, no Hotel Tivoli. Quer que eu grave? Sim, eu disse. E mande para o meu e-mail pessoal. Naquela noite, assisti ao vídeo sozinho, na cozinha, com uma garrafa de Porto ao lado. Vi o rosto dela contorcido em êxtase, ouvindo-a chamar o nome dele, meu punho se fechou, o copo se partiu na mão. Sangue pingou na mesa, mas a dor física era nada comparada à alma rasgada. Decidi então, o primeiro golpe seria a casa. Nosso apartamento,
comprada em nome dos dois, mas eu pagara a maior parte com a herança dos meus pais em Évora. Advogados confirmaram, com provas de adultério, eu poderia argumentar a instabilidade emocional dela. A custódia. Fácil, com testemunhas da creche atestando minha dedicação. O emprego. Esse seria o golpe de mestre. Mas antes, precisei de mais. Falei com a mãe de Ana, Dona Maria, em uma visita a Cascais. Ela, viúva devota, ouviu minhas preocupações sobre o stress de Ana, sem mencionar a traição. Ela precisa de ajuda, Dona Maria. Terapia, talvez. Plantei a dúvida, Ana, instável. Perfeita para o tribunal. Setembro chegou com chuvas torrenciais, lavando as ruas de Lisboa como lágrimas não choradas. Eu marquei uma consulta com o advogado, Dr. Fernandes, um tubarão de Oeiras que odiava adúlteros. João, você tem tudo para ganhar. Mas prepare-se, isso vai ser sujo. Suja? Eu ri. Eu já estou no fundo do poço, doutor. Agora é subir arrastando ela comigo. E assim começou. Uma carta de separação, enviada por correio certificado. Ana leu na cozinha, o rosto pálido como queijo de azeitão. João, o que é isso? Você enlouqueceu. Eu encarei, calmo como o Tejo em dia de calmaria. Não, Ana. Eu vi. Vi tudo. Seus olhos se arregalaram, o pavor cru como uma ferida aberta. Viu o quê? Você. Com ele. Na nossa cama. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado só pelo choro de Sofia no quarto ao lado. Ana caiu de joelhos, lágrimas escorrendo. Me perdoa, João. Foi um erro, um deslize. Erro. Deslize. Eu me agachei ao nível dela, voz baixa como um confessionário. Erros se perdoam, Ana. Traições se pagam. Levantei-me, deixando-a ali, no chão frio de azulejos que eu mesmo escolhera. Naquela noite, ela foi para o quarto de hóspedes. Eu dormi no sofá, o coração batendo como tambores de fado. A vingança havia começado, e Lisboa, com suas sombras longas, parecia aprovar. Os dias após a carta foram um vórtice de negações e súplicas. Ana, a mulher que eu conhecera como uma flor selvagem no Festival de Sintra, agora era uma sombra de si mesma, circulando pelo apartamento como um fantasma em busca de absolvição. João, por favor, pela Sofia, ela implorava toda a manhã, enquanto eu preparava o pequeno almoço para nossa filha, torradas com manteiga e geleia de amora, o ritual que nos unia como família. Eu assentia, distraído, mas por dentro, a raiva fervia como o caldo verde no fogão de Dona Maria. Não é pela Sofia que eu faço isso, eu respondia, seco. É por mim. Pelo que você pisou. Ela chorava então, maquiagem borrando como tinta em papel molhado, e eu me trancava no escritório, revisando as provas com Rui. O detetive se tornara um aliado improvável, um homem de poucas palavras com cicatrizes de divórcio próprio. Mulheres como ela, senhor, acham que o mundo gira em torno do prazer delas. Mas a lei? A lei gira em torno de fatos. Fatos. Eu tinha pilhas deles, e-mails deletados mas recuperados, mensagens de texto com emojis de corações e planos para nosso futuro, até extratos bancários mostrando saques para presentes que Miguel lhe dava. Decidi avançar com a custódia primeiro. Em Portugal, os juízes priorizam o bem-estar da criança, e eu era o pilar, levava Sofia à escola no Chiado, participava das festas de aniversário com fados infantis, lia-lhe histórias de Dom Quixote à noite. Ana. Seus horários, flexíveis, a deixavam ausente, e agora, com o escândalo pairando, ela mal conseguia disfarçar o pânico. Marquei uma audiência preliminar no Tribunal da Relação de Lisboa, um prédio austero na Rua dos Anjos que cheirava a papel velho e arrependimentos. Na véspera, Ana tentou sedução, uma última cartada desesperada. Vestiu o negligê de renda que eu amava, entrou no meu quarto com uma garrafa de vinho do Alentejo. Lembra de Santarém, João? Nossa lua de mel. Eu me sentei na cama, o corpo tenso. Lembro. E lembro que você jurou fidelidade. Ela se aproximou, mãos nos meus ombros, lábios roçando minha orelha. Eu errei, mas te amo ainda. Amo.
A palavra soou falsa como um relógio suíço de feira. Eu a empurrei, não com violência, mas com firmeza. Saia, Ana. O amor morreu na nossa cama. Ela saiu chorando, e eu passei a noite em claro, o Tejo rugindo lá embaixo como um eco da minha fúria. No dia seguinte, no tribunal, o juiz, um homem de barba grisalha e olhos cansados, ouviu as alegações. Meu advogado apresentou as fotos borradas, os áudios sussurrados. Ana, representada por um novato apressado, gaguejou defesas, foi um lapso, excelência. Eu sou uma boa mãe. Mas o juiz franziu a testa ao ver o relatório da creche, João presente diariamente, Ana, irregular. Custódia provisória, minha. Sofia ficaria comigo durante o processo. Quando saímos, Ana me esperou no corredor, rosto inchado. Você é um monstro, João. Tirando minha filha. Eu parei, olhando-a nos olhos pela primeira vez em semanas. Monstro. Olhe no espelho, Ana. Você criou isso. Voltei para casa com Sofia no colo, ela rindo de um balão que comprei no caminho. Papá, a mamã vem jantar. Hoje não, filhota. Mas eu faço arroz de marisco. E fiz, o aroma de azeite e alho enchendo o ar, um bálsamo para a alma ferida. A casa veio em seguida. O apartamento no Chiado, com suas vistas para o castelo de São Jorge, era mais do que tijolos, era nosso ninho, construído com hipotecas e memórias. Mas as memórias agora azedavam como vinho virado. Contratei um avaliador independente, um tipo de Évora como eu, que confirmou, o imóvel valia 450 mil euros, mas com a contribuição desigual, eu, 70%, e provas de comportamento imoral dela, o tribunal inclinava para mim. Ana contestou, é claro, alegando direitos conjugais, mas Dr. Fernandes era implacável, adultério pesa, senhora. Em Portugal, ainda pesa. As negociações foram brutais, feitas em escritórios abafados na Avenida da Liberdade, com cheiro de café queimado e tensão. Ana aparecia com olheiras, o cabelo despenteado, implorando, me deixa ficar, João. Por piedade. Piedade. A mesma que ela tivera ao gemer sob outro homem. Não, eu disse. Você vai para um apartamento alugado em Alvalade. Menor, mais apropriado. Ela assinou os papéis com mãos trêmulas, e eu senti um gosto de vitória amarga na boca. Enquanto isso, Miguel. O canalha no trabalho. Eu observava nas reuniões, seu sorriso confiante como o de um toureiro em Espanha. Mas eu preparava a espada. Comecei vazando rumores sutis. Ouvi que o Miguel está envolvido em algo. Pessoal com uma colega. Nada direto, só sussurros no elevador, olhares no coffee break. O Sr. Almeida chamou-me ao gabinete um dia, charuto cubano entre os dedos. João, há fofocas. Sobre a Ana e o Miguel. Eu suspirei, fingindo relutância. Patrão, é doloroso, mas... Sim. Eu sei. Mostrei-lhe uma foto, só uma, a menos explícita. Seus olhos se estreitaram. Isso é grave. Vamos investigar. Ana sentiu o chão tremer. No trabalho, colegas a evitavam, cochichos atrás das costas. Ela me ligava à noite, voz embargada, eles me olham torto, João. Por sua causa. Não, Ana. Por suas escolhas. Eu desligava, então, e ia para o quarto de Sofia, lendo-lhe contos de fadas onde o lobo perdia no final. Outubro trouxe o outono, folhas douradas caindo no jardim da estrela como confetes de um carnaval acabado. Sofia adaptava-se bem à nova rotina, mamãe visitava fins de semana, mas o lar era meu. Eu cozinhei jantares elaborados, cataplana de marisco, inspirada nas viagens a Algarve, e contratei uma alpair de Braga para ajudar. A casa, agora só minha, ecoava com risos infantis, mas à noite, a solidão mordia. Pensava em Ana, sozinha em seu cubículo em Alvalade, e uma pontada de culpa surgia. Mas eu a esmagava, ela merecia. O golpe no emprego de Ana veio devagar, como uma maré subindo. A firma, uma agência de arquitetura e marketing no Cais do Sodré, dependia de contratos públicos. Miguel, imprudente, usara contatos para favores, jantares pagos pela empresa para suas escapadas.
Eu compilei relatórios, despesas infladas, e-mails sugestivos. Apresentei ao conselho, anonimamente no início, mas com minha assinatura no final. Ética acima de tudo, escrevi. O escândalo explodiu numa segunda-feira chuvosa. Reunião de emergência, Sr. Almeida, furioso, demitiu Miguel na hora. Traição dupla, pessoal e profissional, gritou, e o escritório aplaudiu em silêncio. Ana, promovida por lealdade a ele, foi rebaixada, de gerente a assistente júnior. Conflito de interesses, disseram. Ela me confrontou por telefone, histérica, você orquestrou isso. Meu Deus, João, você destruiu minha carreira. Eu ri, baixo. Carreira? Você destruiu nossa vida. Considera empate. Mas não era empate. Era só o prelúdio. Sofia perguntava pela mamã, e eu respondia com sorrisos, ela está ocupada, mas te ama. E eu? Aprendi a amar de novo, devagar, nas pequenas coisas, o sol nascendo sobre o Tejo, o cheiro de pão fresco na padaria da esquina. A vingança curava, pedaço por pedaço. O inverno de Lisboa chegou impiedoso, com ventos cortantes do Tejo que uivavam pelas ruas estreitas do Chiado como lamentos de almas perdidas. Eu acordava cedo, o apartamento agora um forte silencioso, e preparava o café, forte, preto, como o humor que me sustentava. Sofia, com 7 anos recém-completados, desenhava nas paredes da cozinha, casas com chaminés fumegantes, famílias de 4. Onde está a mamã na minha figura, papá? Eu engolia seco, limpando o giz com um pano úmido. Ela está viajando, filhota. Mas volta logo. Mentiras piedosas, tecidas com amor. Ana visitava aos domingos, como ditava o acordo provisório. Chegava de táxi de Alvalade, maquiagem pesada cobrindo as rugas de estresse, trazendo brinquedos baratos do El Corte Inglês. Sofia corria para os braços dela, e eu observava da porta, coração dividido entre ódio e nostalgia. Seja boa com ela, eu murmurava quando Sofia ia brincar. Ana assentia, olhos vermelhos. Eu sou, João. Por favor, me dá outra chance. Chance. Como se o tempo rebobinasse como um filme antigo no Sá da Bandeira. Mas as chances acabaram na cama traída. Em vez disso, eu construía muralhas. O Dr. Fernandes avançava no divórcio, bens divididos, mas com a casa inclinando para mim, instabilidade dela comprovada, ele dizia, assinando para os relatórios psicológicos que eu forçara Ana a fazer. Ela resistia, é claro, alegando depressão pós-trauma, mas o perito, um psicólogo de Belém, concluiu, Ana apresenta traços de impulsividade narcisista. Narcisista. A palavra ecoa em mim como um verdito. Enquanto isso, no trabalho, o vazio deixado por Miguel era uma oportunidade. Eu assumi projetos-chave, viagens a Porto para pitches com clientes vinícolas. O Sr. Almeida me promoveu, você é o pilar, João. Depois do incidente. Incidente. Palavra eufemística para a podridão que corroía nossa firma. Ana, agora na base da pirâmide, respondia-me aos meus com, sim, senhor, voz trêmula em chamadas de equipe. Eu a ignorava, focando em designs de hotéis em Cascais, onde o mar batia como um coração selvagem. Uma noite de dezembro, nevascas raras cobrindo os telhados de Lisboa como açúcar em rabanadas, Ana apareceu sem aviso. Batia à porta às 22 horas, o interfone crepitando, João, abre. Preciso falar. Eu hesitei, Sofia já dormindo. Deixei-a entrar, o ar frio grudando em seu casaco poído. Sentamo-nos na sala, o pinheiro de Natal piscando luzes vermelhas como sangue. Eu tô destruída, João. Perdi o emprego bom, a casa, a Sofia vê mais você. E o Miguel? Ele me largou. Disse que sou tóxica. Tóxica. Eu quase ri. Karma, Ana. Chama-se Karma. Ela se inclinou, mãos entrelaçando as minhas, um toque que outrora incendiava. Me ajuda. Pela família. Família. A palavra me cortou. Família era o que tínhamos. Você matou. Contei-lhe então, em detalhes frios, o plano, a casa seria minha, vendida só se necessário, a custódia, exclusiva, com visitas supervisionadas, o emprego dela.
já rebaixado, mas eu pressionaria por demissão voluntária, para bem da firma. Seus olhos se arregalaram. Você é cruel. Um demônio. Demônio? Não, Ana. Sou o espelho do que você fez. Ela saiu chorando na neve, e eu tranquei a porta, o clique quando como um ponto final. Mas dentro, a dúvida rastejava, e se eu fosse o vilão? Liguei para Rui, o detetive, que agora era confidente. Ela está sofrendo, senhor. Mas você? Você sobrevive. Sobreviver. Era o que eu fazia, um dia de cada vez. Janeiro trouxe o julgamento final pela custódia, no mesmo tribunal frio da Rua dos Anjos. Sofia, vestida de branco como uma noiva inocente, esperava na sala de espera com a alpa a ir. Ana entrou primeiro, elegante em um tailleur preto, mas os olhos traíam noites insones. O juiz leu as provas, depoimentos da creche, relatórios escolares, até uma carta de Dona Maria, que eu convencera a escrever, enfatizando minha estabilidade. O pai demonstra maior consistência emocional, concluiu o juiz. Martelo batendo, custódia plena para mim. Visitas quinzenais para Ana, sem pernoites. Ela desabou no banco, soluços e quando no salão de mármore. Eu saí com Sofia no colo, o ar de Lisboa úmido e revigorante. Ganhamos, papá? Sofia perguntou, confundindo o tribunal com um jogo. Sim, filhota. Ganhamos um futuro. Mas o futuro dela com a mãe? Fragmentado como azulejos quebrados. A casa selou o divórcio em fevereiro. Assinamos os papéis num cartório em Alfama, o cheiro de jasmim misturando-se à tinta fresca. Eu mantive o apartamento, pagando a ela uma compensação modesta, o suficiente para aluguel, não para luxo. Vá para a casa da sua mãe em Cascais, sugeri. Reconstrua. Ela assinou, caneta tremendo, e saiu sem olhar para trás. Eu fiquei, sozinho no espaço vazio, mas meu. Pendurei fotos novas, eu e Sofia na Praia da Conceição, sorrisos genuínos. No trabalho, o golpe final em Ana veio em março, com a primavera florescendo nos Jardins do Príncipe Real. A firma ganhou um contrato grande com a Câmara Municipal, hotéis sustentáveis no Tejo. Mas o escândalo de Miguel vazara para a imprensa local, um artigo no Diário de Notícias, adultério no topo da arquitetura lisboeta. Ana era citada como envolvimento periférico. O Sr. Almeida chamou-a demissão voluntária, Ana. Para evitar mais barulho. Ela aceitou, voz quebrada na saída. Obrigada pela oportunidade. Eu a vi partir, caixa de pertences na mão, chuva fina molhando seu cabelo. Nossos olhos se cruzaram no elevador, um último adeus silencioso. Acabou? Ela sussurrou. Não, eu respondi. Acabou para você. Aquela noite, celebrei sozinho, um jantar no Time Out Market, petiscos de polvo e vinho de colares. Sofia dormia com a avó em Évora, um fim de semana prolongado. O telefone vibrou, mensagem de Ana. Você venceu. Mas e a Sofia? Ela sente minha falta. Respondo, ela vai entender um dia. Como eu entendi a traição. Bloqueei o número. A primavera de 2026 brotou, e comigo, uma liberdade nova. Corria pelo Parque dos Poetas ao amanhecer, o suor lavando resquícios de dor. Encontros casuais surgiam, uma barista em Belém com riso fácil, um jantar com colegas em Bairro Alto. Mas a cicatriz permanecia, um lembrete, confiança é frágil como fado. Verão voltou a Lisboa como um amante ciumento, o calor ondulando nas calçadas de pedra do Rocio, misturando-se ao aroma de sardinhas assadas nas festas de Santo António. Sofia crescia, agora uma menininha de 7 anos com curiosidade voraz, perguntando sobre estrelas no planetário de Marvila. Papá, por que mamã não mora aqui mais? Eu pausava, escolhendo palavras como azulejos para um mosaico delicado. Às vezes, as pessoas precisam de espaço, filhota. Mas o amor não some. Mentira parcial, o meu por Ana sumira, evaporado como orvalho no Douro. Ana, agora em Cascais com Dona Maria, tentava reconstruir. Ligava para visitas, voz mais firme, contando de um novo emprego, assistente em uma galeria de arte em Estoril, salário modesto. Estou melhor, João. Por Sofia.
Eu permitia os encontros, supervisionados no início, mas relaxei quando vi o esforço. Ela levava Sofia à Praia da Rainha, construindo castelos de areia que o mar levava, metaforicamente como nosso casamento. Mas a vingança não parava no divórcio, ela ecoava na alma. Eu monitorava, sutilmente, Rui, agora amigo, checava perfis sociais. Ana postava fotos felizes, vinhos ao pôr do sol, livros de psicologia na mesa. Curando, ela legendava. Curando. Eu sorria amargo, lembrando noites em que ela curava o tédio comigo ausente. No trabalho, ascendi, sócio pleno, viagens a Madrid para parcerias. O escritório no Cais do Sodré vibrava com novos talentos, e o fantasma de Miguel, agora em Porto, ouvi dizer, afundado em dívidas, era piada interna. Ana, ocasionalmente, mandava currículos para vagas na firma. Eu os arquivava, sem resposta. Não por maldade, dizia a mim mesmo. Por proteção. Uma tarde de julho, no zoológico de Lisboa com Sofia, Ana apareceu. Surpresa, gritou, balões na mão. Sofia pulou de alegria, e nós três passeamos, leões rugindo, flamingos rosados como vinho rosé. Por um momento, fingimos normalidade, gelados na esplanada, risos sobre macacos ladinos. Você parece bem, João, ela disse, limpando sorvete do queixo de Sofia. Eu estou. E você? Sobrevivendo. Aprendendo que egoísmo destrói. Egoísmo. A palavra pairou, acusatória. Naquela noite, após deixá-la no autocarro para Cascais, Sofia adormeceu no táxi. Eu refleti, a vingança me libertara, mas deixara vazios. Liguei para o terapeuta que o juiz recomendara, Dr. Vasco, um homem calmo de Alcântara. João, raiva é combustível, mas perdoar é oxigênio. Perdoar. Discutimos sessões, e eu marquei a primeira para agosto. Agosto trouxe férias em Algarve, só eu e Sofia, praias de areia branca em lagos, mergulhos em grutas azuis. Ela cultava conchas, eu construía fogueiras à noite, contando lendas de mouros. Papá, você é meu herói. Herói. A palavra curou mais que qualquer vinho. De volta, o divórcio finalizava, bens liquidados, pensão para Ana, generosa, eu insisti, para Sofia. Assinamos em um café no Terreiro do Paço, o Tejo testemunha. Obrigada por não me deixar na miséria, ela disse, assinatura fluida. Não por você. Pela nossa filha. Nossos olhos se encontraram, um adeus mútuo. Mas o emprego dela, o troféu final. Ana, ambiciosa, mirava promoções na galeria. Eu, com contatos em arte, irmão de um cliente, sussurrei dúvidas, ouvi que ela tem passado instável. Não demissão, mas estagnação eterna. Ela me confrontou no e-mail, você ainda interfere. Pare, João. Pelo bem de todos. Respondo, aprenda a lição, Ana. Como eu aprendi. Setembro, aulas recomeçaram, Sofia animada com mochila nova. Eu, equilibrado, datando casualmente, uma professora de fado em Alfama, voz rouca como melancolia. A vida renascia, mas a cicatriz coçava em noites solitárias, lembrando o quarto traído. Um dia, Dona Maria ligou, Ana tá mal, João. Depressão de novo. Culpa apertou. Visitei, levando flores do mercado. Ana, em pijama, olhos fundos. Porquê, João? Porque tanto ódio? Sentei-me, voz baixa. Não ódio. Dor. Você me quebrou, eu te quebrei de volta. Conversamos horas, fado tocando baixo, Amália Rodrigues cantando de sofrimentos. Talvez um dia, ela disse. Talvez. Saí dali mudado, o outono dourado nos vinhedos do Dão e quando renovação. A vingança terminara, deixando cinzas férteis. O outono de 2026 pintou Lisboa em tons de âmbar e ferrugem, folhas caindo no Largo do Carmo como confetes de um fado esquecido. Sofia, agora fluente em rimas escolares, recitava poemas de Camões à mesa do jantar, e eu aplaudia, o coração inchado de orgulho simples. A casa no Chiado, outrora palco de traição, tornara-se santuário, paredes repintadas de azul tejo, estantes cheias de livros de viagens que sonhávamos fazer. Ana estabilizava em Cascais,
o emprego na galeria evoluindo para curadora assistente, modesto, mas estável. Visitas dela eram rotinas quentes, piqueniques no Parque da Paz, onde Sofia corria livre, e nós, pais divorciados, trocávamos atualizações civis. Novo namorado, ela perguntou uma vez, olhos curiosos. Nada sério. E você? Não. Ainda cicatrizando. Cicatriz. Palavra que nos unia agora. Mas a mente trai, inquietudes. Noites em que o vento uivava, eu revivia o vídeo de Rui, o quarto, os gemidos, a cama profanada. Raiva residual me acordava suado, e eu caminhava até a varanda, olhando as luzes da baía. O terapeuta, Dr. Vasco, ajudava, vingança é catarse, João, mas perdão é liberdade. Perdão. Praticava em meditações guiadas, apps no telefone, visualizando Ana não como vilã, mas humana, falha, como eu. No trabalho, o ápice, liderava um projeto de renovação do bairro Alto, transformando edifícios antigos em loft eco-friendly. O Sr. Almeida aposentou-se, passando o bastão. Você é o futuro, João. Futuro. Incluía palestras em conferências em Coimbra, onde conheci Laura, arquiteta de Aveiro, olhos verdes como vinhedos do Dão, riso que dissipava sombras. Namorávamos devagar, jantares em tascas de moraria, fados ao vivo onde mãos se entrelaçavam. Sofia aprovou, a tia Laura cheira a flores, papá. Flores. Ana, ao saber, sorriu forçado numa visita, ela parece boa. Mereces. Mereço. A palavra soou sincera, e algo em mim amoleceu. Dezembro trouxe Natal, o primeiro sem família unida. Convidei Ana para a ceia, neutralidade pelo bem de Sofia. A mesa farta, peru assado, rabanadas douradas, vinho espumante de bairrada. Sofia cantou vilancicos, e nós brindamos, pela paz. Paz. Conversamos até tarde, memórias filtradas, nossa viagem a Mação, piqueniques no Douro. Eu fui egoísta, Ana admitiu, lágrimas na borda do copo. Medo de envelhecer, de rotina. Egoísmo. Entendi, pela primeira vez, sem ódio. Após, sozinhos na cozinha lavando louça, ela tocou meu braço. Obrigada por não me destruir totalmente. Eu hesitei, então abracei, breve, fraterno. Nós nos destruímos. Agora, reconstruímos. Ano novo em Sintra, eu, Sofia e Laura, fogos estourando sobre o Palácio da Pena. Resoluções, mais viagens, menos rancor. Ana mandou mensagem, feliz 2027. Que seja leve. Primavera florescendo, o emprego de Ana decolava, exposição de arte contemporânea em Estoril, elogios na imprensa. Orgulhei-me, secretamente, não por ela, mas por Sofia, que precisava de uma mãe inteira. Meu relacionamento com Laura aprofundava, fins de semana em Óbidos, vilarejo medieval onde amor renascia como vinho envelhecido. Mas o passado sussurrava. Uma carta de Miguel chegou, endereço em Porto, desculpa, João. Fui covarde. Rasguei, sem resposta. Vingança completa, perdão, opcional. Verão 2027, férias em família expandida. Eu, Sofia, Laura e Ana, um piquenique em comporta, dunas brancas e mar infinito. Sofia construiu castelos, nós conversamos de futuro, escola dela, projetos meus. Somos amigos agora? Sofia perguntou. Melhor, família moderna, respondi. A cicatriz. Ainda lá, mas pálida, como uma tatuagem desbotada. A vida, em sua teia portuguesa de fado e sol, tecia a redenção. O ciclo de estações em Lisboa é um fado vivo, verões ardentes de desejo, invernos frios de reflexão, sempre o Tejo como testemunha impassível. 2 anos após o caos, em 2028, eu me via transformado, não um vingador sombrio, mas um homem ancorado em gratidão. Sofia, aos 9, era uma força, aulas de viola no conservatório, sonhos de ser exploradora como os navegadores de Belém. Papá, vamos à Madeira, implorava, e eu planejava, com Laura ao lado, agora noiva, anel simples de prata como nossas promessas. Ana, em Cascais, florescera, gerente na galeria, exposições que atraíam colecionadores de Paris. Namorava um pintor local,
homem quieto com mãos manchadas de tinta. Visitas dela eram alegres, tardes no oceanário, onde Sofia e ela riam de tubarões dançando. Você mudou, João, ela disse uma vez, no café da Baixa. Para melhor. Mudei. A terapia com Dr. Vasco desenterrara raízes, minha própria insegurança, alimentada por um pai ausente em Évora, me tornara cego para sinais. Traição dói, mas revela, ele dizia. No trabalho, a firma expandira, filial em Porto, prémios por design sustentáveis. Eu mentorava jovens, incluindo ex-funcionários de Ana, sem rancor. Miguel. Sumira, rumor de falência em Braga. Não me importava, o ciclo fechara. Um outono chuvoso, Sofia adoeceu, gripe forte, febre alta. Ana veio correndo de Cascais, noite adentro, ajudando com chás de limão e histórias sussurradas. Ficamos velando, pais unidos no medo. Obrigado por estar aqui, murmurei às 3 horas. Sempre, pelo ela. Na manhã, Sofia acordou rindo, e nós choramos aliviados. Natal 2028, ceia ampliada, Laura cozinhando bacalhau, Ana trazendo doces de conventos. Brindamos à família reimaginada, fado de Marisa ao fundo, canções de perda e renascimento. Eu te perdoei, Ana, confessei depois, sob as luzes da árvore. Seus olhos brilharam. E eu a ti, João. Por ser humano demais. Casamento com Laura em primavera, na Quinta de Santarém, vinhas florescendo, Sofia de Daminha, Ana madrinha. Votos trocados ao pôr do sol, prometendo fidelidade não por medo, mas escolha. Ana aplaudiu, lágrimas genuínas. Anos fluíram, Sofia na adolescência, viagens a Açores, eu e Laura pais de um menino, Tomás, olhos como o pai. Ana casou, filho com o pintor. Encontros familiares em Évora, avós Dona Maria e meus tios regozijando. A traição. Uma lição esculpida na alma, como azulejos em uma igreja antiga. Ensina, amor é frágil, mas resiliência, eterna. Em Lisboa, sob o céu eterno, vivi, não apesar da dor, mas por ela. A vingança me libertou, o perdão, me completou. E assim, na cama que outrora testemunhou ruína, durmo agora em paz, com Laura ao lado, o Tejo cantando berceus lá fora. Fim. Não. Começo.